Sabe quando a gente chega num ponto da vida que sente que precisa mudar tudo, mas por onde começar? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A gente vai mergulhar na filosofia do Flávio Ferraz, que defende uma ideia muito forte. Uma única decisão pode de verdade virar o jogo e mudar o rumo da nossa vida. Para começar, olha só essa frase do Ferraz. Ela vai direto no ponto, né? É bem o centro da questão, esse buraco que existe entre o que a gente acha que quer e o que a gente realmente precisa. E é essa confusão que acaba travando a vida de muita gente. Essa frase coloca a gente num lugar que muita gente conhece bem, a tal da encruzilhada da vontade. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. O Ferraz chama isso de encruzilhada da vida. Pensa bem. Alguém pode querer mais dinheiro para ser feliz, certo? Mas talvez o que essa pessoa realmente precise seja primeiro encontrar a felicidade. Se não alinhar uma coisa com a outra, a pessoa simplesmente não sai do lugar, fica presa. Ok, então o que nos prende nessa encruzilhada? Segundo o Ferraz, a resposta está lá atrás, no nosso passado, em âncoras invisíveis que não nos deixam ir para frente. E aqui vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que a gente repete os mesmos erros? Por que entrar no quarto relacionamento tóxico, que é uma cópia dos outros três? Por que ficar de olho na porta que já fechou, sendo que tem tantas outras abertas bem do lado? Bom, o Ferraz aponta algumas dessas âncoras invisíveis. São forças do subconsciente que nos seguram. E geralmente a raiz de tudo está em padrões que a gente aprendeu na infância. A gente acaba buscando o que é familiar, mesmo que isso nos faça mal. É por isso que, por mais estranho que pareça, às vezes o sofrimento vira um lugar confortável e a gente fica repetindo esses ciclos destrutivos sem fim. E essa frase aqui, de uma mentorada do Ferraz, ilustra isso perfeitamente. O padrão de toxicidade era tão conhecido, tão familiar, que na hora que apareceu alguém saudável, a pessoa foi rejeitada. O inconsciente preferiu o caos, que já conhecia, em vez da paz, que era desconhecida. É uma loucura, né? Então, se a gente está tão preso, o que pode nos libertar? Qual é o gatilho da mudança? A resposta do Ferraz pode parecer estranha. Não é o desejo por algo melhor, mas sim a dor de onde a gente está. A dor funciona como um despertador, sabe? Aquele momento no fundo do poço que nos obriga a encarar a realidade de frente. De repente, a necessidade de mudar fica muito maior do que o medo da mudança. A história do próprio Ferraz é um exemplo perfeito disso. Ele teve um burnout, mas não por excesso de trabalho. Foi por se sentir subutilizado. Essa sensação de inutilidade foi o que ele chama de luz laranja, o sinal de alerta que o levou para a terapia e, finalmente, para a decisão de largar o emprego estável. E a reação da terapeuta dele foi, assim, reveladora. No exato momento em que o Ferraz contou sua decisão, ela disse: "Você está de alta." A cura não estava na ação que ele ia tomar, mas no poder que já existia na decisão em si. Isso leva a gente direto para o coração da filosofia do Ferraz. Se a dor é o gatilho, como é que a gente usa o poder de uma decisão para se libertar de verdade? Para o Ferraz, o jogo é ganho ou perdido no momento da decisão. Não é sobre a execução, é sobre o compromisso. É naquele segundo em que se firma um pacto com um novo caminho que a mudança de fato acontece. E depois que a decisão é tomada, Ferraz descreve um processo que ele chama de carvão a diamante. Tudo começa com o amor próprio, que é a base. Depois vem o perdão, não para os outros, mas para si mesmo, para se libertar do passado. E por fim, é preciso ter coragem, não só para encarar o fracasso, mas olha só, para abraçar o sucesso. E tudo isso leva a uma ideia final que é fundamental: a responsabilidade de cada um de construir uma base sólida para a própria vida. O Ferraz apresenta uma escolha bem clara aqui. De um lado, dá para terceirizar a responsabilidade, culpar os outros, o governo, o parceiro, o que torna a vida frágil. Do outro, dá para assumir a autoria da própria história, entendendo que a responsabilidade final é pessoal. E é essa mentalidade que constrói resiliência de verdade. Pensa na vida como se fosse uma casa. Se a gente não construir um alicerce forte, com valores e responsabilidade na primeira tempestade que vier, a casa cai. Simples assim. E com isso a gente volta ao poder de uma única decisão. Se tudo o que separa alguém da vida que deseja é um momento de compromisso, a grande pergunta que fica é: que decisão precisa ser tomada hoje? Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo.
Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!